E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais um review de Kenjira, com a resenha do episódio 8. E olha, meus amores, esse oitavo episódio tem 2 horas de duração, o que por si só já é ousado. Não é trivial competir, na verdade, ultrapassar a duração de um longa-metragem de Hollywood, que geralmente fica entre 90 a 100 minutos, e ainda conseguir prender o espectador do início ao fim. Mas Kenjira não apenas consegue, ela justifica cada minuto de tela. A série demonstra uma maturidade narrativa rara, usando o tempo extra não como excesso, mas como respiro. É como se dissessem, vamos entregar a história no tempo que ela precisa, sem pressa, com cuidado e com maestria. E claro, tivemos o marco da primeira cena íntima entre o Ken e o Pin, um acontecimento que dividiu opiniões. Alguns criticaram o jeito de Namping, o ator que interpreta o Ken, beijar, mas o próprio ator teve que vir a público explicar o óbvio, né? O beijo não era estranho, era intencionalmente o beijo de alguém de 20 anos que nunca havia beijado antes, em contraste com a experiência do personagem mais velho, né? O Pin aí tem os seus 30 anos. Um detalhe de direção e atuação que dá camadas ao momento, ou seja, um primeiro beijo que é bonito e assertivo justamente por parecer cru, inexperiente. Esse cuidado mostra a força que a produção dá ao desenvolvimento natural das relações. Bora lá comentar tudo do oitavo episódio de Kenjira. Vamos lá! O episódio começa algumas horas no passado. Pin ou Paran, mas vamos manter Pin para consistência, vai? Está mais tranquilo ao saber que Ken está bem. Ele segura a fita de música que Pin lhe deu, junto de um bilhete pedindo uma chance. Antes que possa processar, os meninos chegam com Pong ferido. Corta para o presente. Pin finalmente admite que Ken é dele. Ele quase se rende e beija o garoto, mas o acaso atrapalha. A música toca, não qualquer música, a favorita de sua mãe. Isso paralisa Pin, que recua. Ken, ao ver o bilhete de Pin, acredita que a recusa foi por causa dela. Resultado, coração partido, afastamento, principalmente porque o Pin diz para o Ken que ele não pode e o Ken diz para ele que então é melhor eles esquecerem o que aconteceu e seguirem, né? Enquanto isso, Jet sonha com Da e Jin. Jin convida Da para estudar nos Estados Unidos, longe das amarras que as impedem de viver livremente. Da aceita, Jet desperta, vê Charn dormindo e sorri sem querer. Logo eles vão visitar a vovó Si. A anciã já não está com boa saúde, né? Ela comenta que o tempo dela está chegando ao fim, mas depois ela dá um conselho crucial para o Pin, que ele não é monge, ele é um xamã. Amar não é proibido, desde que seja amor verdadeiro. Esse detalhe muda tudo, ela deixa claro para o Pin que se ele perder o Ken, ele vai se arrepender. Ken, ainda magoado, tenta se afastar, mas não consegue disfarçar quando o Pin aparece. Pin fala com ela, não é sobre incapacidade ou falta de valor, ele admite, seu coração pertence a outra pessoa. Não quis enganá-la, só não sabia como lidar. Pin entende. Ao mesmo tempo, Pong percebeu que Ken tentou provocar ciúmes no mestre quando se ofereceu para fazer a bebida curativa para ele. Ken admite que sim, que o seu coração pertence a outra pessoa e que ele acha que ele também vai ter o seu coração partido. E enquanto tudo isso acontece, Jet e Charn vivem sua própria linha paralela. Uma noite juntos deixou marcas, literalmente, no pescoço de Jet. Ele tenta disfarçar, diz que não haverá próxima vez, mas Charn insiste em definir o que eles são. Jet cede, mais que amigos, não bastante para Charn, mas suficiente para lhe dar esperança. Voltamos a Pin e Ken. O mestre percebe que o garoto adoeceu, prepara uma bebida para ele e nesse gesto decide abrir o coração. A recusa do beijo não foi por Pin, mas pela música. A canção da mãe morta reacendeu seu medo de perder de novo alguém amado. Indiretamente, ele confessou que ama o Ken aqui, né? O garoto segura sua mão. Você sente o mesmo? Pergunta Pin. A resposta é sim. E dessa vez o beijo acontece. Um choque para Ken, mas logo ele se entrega. É o contraste da juventude com a maturidade. Mas a química fala mais alto. Pin praticamente devora os seus lábios e não tem ninguém reclamando, inclusive o próprio Ken, né? Na manhã seguinte, os gêmeos espirituais tentam convencer o Pin a assumir publicamente seu amor com Ken. Pin recusa, revela que isso pode distrair Jet e Charn e colocar Ken em risco, mas esconder não é o forte de Ken e logo fica óbvio. Entre provocações veladas de Charn para Jet e o brilho nos olhos de Ken, o clima é inegável. Ken então vai até o quarto do mestre
ali entregar a almofada que ele costurou para ele. E encontra tatuagem de naga colada às costas musculosas, abdômen definido, cabelo úmido, um quadro irresistível. Ele espia e é pego. Gente, o fato é, o Pin colocou os peitões dele pra jogo pra seduzir o Ken, entendeu? Não adianta o Pin negar isso não, gente, que todo mundo sabe, né? E aí o Ken, gente, pra tentar mudar um pouquinho de assunto, né, tentar lidar aqui com a timidez e a vergonha que ele sentiu por ter sido pego pelo Pin, ele pergunta sobre a tatuagem, e o Pin explica que o avô disse que ele teve uma ligação com Naga em vidas passadas e que a tatuagem poderia servir como proteção extra. A Rampung então surge no assunto e o Pin diz que chegou a hora deles encararem e entenderem suas vidas passadas, né, as ligações ali do Jet, do Sharn com o Ken, enfim. E aí durante essa cerimônia, gente, o Jet gela ao pensar que o mestre pode saber que ele e o Sharn fizeram sexo, né, gente? Ele fica todo encolhidinho aqui, só que o Pin não diz isso, né, gente? Mas a cara dele dá a entender que ele sabe de alguma coisa, mas preferiu não dizer nesse momento. E aí a cerimônia acontece, gente, e nela todos eles ouvem o choro de um bebê. O Pin então tem uma visão, o monge Kazin pode ser a chave deles contra Rampung. Eles pedem ajuda a vovó Si o faz, mas o trem do monge acaba atrasando. Jet e Sharn ficam presos na chuva e decidem parar num hotel. Lá confessam, ambos eram virgens. Jet ainda se sente tímido. Ele diz não está pronto. Sharn quer mais, mas aceita o tempo do outro. Dormem de mãos dadas, um misto de timidez e ternura. Aliás, gente, o Jet, ele estava assistindo Your Sky. Outro boys love da Mandy que eu já comentei 100% aqui no BL Maníacos, gente, a Mandy sempre faz isso, né? Coloca os personagens de uma dada série para assistir séries que ela produziu. Isso aconteceu em The Next Prince, por exemplo, né? Lá eles estavam assistindo Naughty Baby. Voltando para Kenjiro, aqui para Ken e Pin, eles seguem juntos, conversam sobre levar a vovó Si para morar com eles, mas Pin explica que, apesar dele só praticar magia branca, sua casa é cheia de artefatos de magia negra, o que poderia sugar a energia vital da anciã e matar ela ainda mais rápido. O Ken promete ficar ao lado dele, né? Percebe como que o Pin está preocupado com vovó Si, né? Porque a vovó Si criou ele juntamente ali com o avô dele, o Pin ama ela, né? E aí a gente tem um momento doce, eles abraçados, o Pin falando que quando eles estiverem sozinhos, para o Ken chamar ele de Pi e não de mestre, né, gente? Intimidade, meus amores, a gente adora. À noite, o Ken finalmente consegue convencer o Pin a dormir com ele. O mestre, tentando manter o autocontrole, até lia livros para se segurar, né? Mas o garoto é direto, seu tempo de vida pode estar acabando, ele não quer desperdiçar a única chance de ter o que deseja. Pin pede para ele não falar isso, que ele precisa viver por um longo tempo por ele também. E mais uma vez ele confessa o que sente, ao dizer para Ken que ele significa muito para ele. O beijo acontece, ganha mais fôlego e depois o Ken pergunta se é um erro. O Pin responde que se vem do amor, não pode ser. E então o clima explode. Pin sobe sobre ele, os corpos se exploram, os lábios se devoram, as roupas vão ficando esquecidas, as mãos se entrelaçam, a intensidade vai crescendo. Depois, masturbação mútua, prazer e confissões. Pin promete que quando eles estiverem prontos, eles vão até o fim. Se beijam aqui. Foi a primeira noite de intimidade deles que foi maravilhosa, né, gente? E aí na manhã seguinte, o Ken acorda radiante, acaricia o rosto do mestre e sai. Mas a calmaria dura pouco, porque vovó Si está possuída e Ken não percebeu. Inclusive, o Sharn percebe que tem alguma coisa errada, ele pede para o Jet ligar para o Ken, mas o Ken não atende. Ken aceitou ir colher flores de lótus com vovó Si, e é aí que vovó Si se mostra possuída, né, gente? E o Ken cai na água. Enquanto isso, o Pin acorda, encontra o bilhete que o Ken deixou para ele, que ele foi pegar a flor de lótus com vovó Si, a sobremesa que vovó Si lhe deu, e aí quando ele come a sobremesa, gente, sangue nos olhos, tosse, veneno. O Pin todo ferrado aqui, coitado. Voltando ao rio, o Ken caiu, Rampung aparece, preparada para enforcar ele, e o episódio fecha nesse gancho brutal. Kenjiro episódio 8, gente, é um colosso. 2 horas que passam voando, equilibrando romance, espiritualidade, dor e desejo. O episódio mostra como o boys love tailandês pode alcançar a sofisticação de um épico, sem perder a delicadeza nos detalhes íntimos. E claro, entrega um gancho que faz qualquer fã contar os dias para o próximo capítulo. Em falar disso, irei comentar a preview do episódio 9 de Kenjiro para vocês agora, mas esse não é spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Um beijão para você que ficou comigo. Bora detalhar a preview do episódio 9 de Kenjiro. Vamos lá. A preview abre com os gêmeos correndo para salvar o Ken ali, a mando do Pin. E aí a gente vê o Ken sendo enforcado pela Rampung ali e falando que chegou a hora dele reviver a
sua dor, dele saber a verdade. Jet, Pin e Charn tentam tirá-lo da água, e aí começa um flashback de centenas de anos, serva invejada, punida cruelmente pela esposa do nobre senhor ali, vê seu bebê ser arrancado, usada de um crime, e pelo jeito ela acaba morta, gente. A origem da maldição começa a se desenhar aí. Será que eles vão entregar todas as respostas no episódio 9 ou será que eles vão segurar mais um pouquinho? Vamos ter que esperar o episódio para saber. Quem quiser saber de antemão, gente, toda a história de Kenjira, eu já publiquei aqui no BL Maníacos um vídeo da novel e a série tá seguindo o que tá na novel, tá? Então quem quiser saber aí todo o passado da Rampung, como é que vai ser o final da história e tal, é só conferir o vídeo do Kennedy. O link tá num card aqui embaixo, beleza, Creuza? Então maravilhoso. Tô muito ansioso pro episódio 9 de Kenjira, gente. E vocês? Comenta tudo aí pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!